é uma geração inteira que está sendo fraudada, roubada no seu direito de acesso à ciência, à filosofia, à arte e tudo mais. Vou direto ao assunto, né? Essa reforma, ela tem que ser jogada no lixo, porque ela é uma reforma contra o ensino médio. Ela é uma reforma contra a educação pública, principalmente, e contra a educação de maneira geral. Porque nas boas escolas privadas, naquelas escolas que custam R$5.000, R$10.000 a mensalidade, a realidade é outra, né? Eles não tiveram prejuízo de conteúdos científicos, filosóficos, artísticos, ao contrário, né? A reforma do ensino médio, ela vem para destruir o ensino médio público. Porque a primeira coisa que o Temer fez foi a aprovação da emenda constitucional 95, que congelou os recursos, que congelou o financiamento público da educação, da saúde, da assistência, de todas as políticas públicas. Ora, se uma reforma que vem e propõe aumentar a carga horária dos estudantes, seria coerente imaginar que, se vai ter mais aulas, mais carga horária, vai precisar de mais professor, de mais escolas, de mais estrutura, ou não, né? E como é que eles cortam os recursos e dizem que vão aumentar a oferta de aula, vão aumentar a quantidade de horas aula e vão aumentar o número de disciplinas e vão aumentar isso e aquilo e, ao mesmo tempo, corta o recurso? Então, esse é a primeira grande mentira, né? Que fica muito descarada. E e aí é uma reforma que se caracteriza por um estelionato pedagógico, como bem caracterizou a professora senadora Tereza Leitão. É um estelionato. Os pais e mães estão mandando seus filhos para a escola achando que eles estão aprendendo mais, e eles não estão. Porque daí eu vou falar mais da realidade que eu conheço mais, que é o Paraná. Nós tínhamos 2 aulas de filosofia, 2 de sociologia, 2 de artes, língua portuguesa, matemática e tal. O que acontece? Se os pais e mães, que é o meu desespero, que pais e mães olhem a grade curricular, olhem a fraude que estão fazendo com seus filhos na escola. Tiraram aula de filosofia, de sociologia, de arte, para enfiar no currículo um conteúdo que nem disciplina eu não sei que nome dá para isso. Educação financeira. Quando a gente ouviu o diretor-geral da Secretaria de Educação justificando o ensino de educação financeira, você sabe o que ele falou? Que a Associação Comercial fez uma pesquisa e constatou, claro, eles têm essa estatística, né? Um alto número de famílias paranaenses inadimplentes. Baixar o juro ninguém quer, né? Não. Ou seja, não é porque o desemprego avançou, não é porque teve reforma trabalhista que precarizou o trabalho, não é porque as pessoas tiveram um arroxo salarial brutal. Não, é porque falta às famílias do Paraná aprender a lidar com o dinheiro. É isso que falta. E daí, gente, aí o que sobrou de filosofia, o que sobrou de aula de filosofia, vocês não têm ideia. Acho que vocês que estão aqui têm ideia. Mas é inimaginável o que eles chamam de conteúdo de filosofia, virou ética e liderança. Que
tem um dos slides do material que vem pronto que ensina os alunos a fazer a contabilidade dos seus relacionamentos, né? Então, a ética e liderança é uma contabilidade de relacionamentos, ou seja, no mundo dos negócios, enfim. Ô, E Diana, aí? deixa eu falar uma coisa. Eu andei lendo, até mesmo língua portuguesa, matemática, teve uma redução de carga horária, né? Então, o que a gente Eu vê, ia entrar a nisso Elizabeth agora. Oliveira está dizendo, retirou aulas de história, que é uma Sim. loucura, né? O aluno passar pelo ensino médio e não ter um mínimo de conhecimento sobre a história. Então, isso é um nível de rebaixamento que é uma das coisas que a gente vem discutindo, né? Que a escola pública é para o filho do trabalhador, né? A imensa maioria dos jovens brasileiros estão na escola pública. Então, com este currículo, a gente não tem nenhuma formação para o mercado de trabalho, nem uma formação humanista que serviria para prestar vestibular, enfim, entrar na universidade. As pessoas têm falado muito das ciências humanas, do conteúdo de humanas que tem sido retirado. Mas eu quero chamar a atenção que o conteúdo de exatas também. Sim. Tem série que o aluno não tem química, não tem física, não tem biologia, não tem matemática, ou seja, a matemática virou outra coisa. Língua portuguesa, e aqui no Paraná nós temos uma desgraça acrescentada, que são as plataformas. O Estado está plataformizando o ensino e assim, engessando de uma tal maneira a sala de aula, determinando, impondo uma prova, que ele chama, que é uma avaliação chamada Prova Paraná, que custa milhões cada aplicação, porque é uma empresa privada que faz, que prepara. E essa prova agora ela tornou-se obrigatória, né? E ela vale 3 pontos. Aí tem uma outra plataforma que os professores são obrigados a usar. Assim, cada plataforma custa milhões. A Prova Paraná custa milhões. Agora eles compraram uma plataforma de leitura de uma empresa espanhola. E eu fui olhar os livros que tem lá. Aí diz que todos os alunos vão ganhar um Kindle para poder ler. Mas, do jeito que o currículo foi organizado, que a grade curricular foi organizada, se um professor hoje não quiser, ou seja, não é obrigatório ensinar literatura brasileira para os alunos. Vocês imaginam que na França, na Inglaterra, qualquer um desses países que tem... Né, vocês imaginam um aluno na escola pública francesa não conhecer os clássicos da literatura francesa no ensino médio? Pois aqui no Brasil é isso que está sendo feito. E assim, aí eles falam, não, mas tem os itinerários formativos. É mentira, porque as escolas não têm estrutura para oferecer 5 itinerários e nem formação profissional. E aí é isso que você falou, por isso que a gente chama o novo ensino médio de NEM. Nem forma para o trabalho, nem prepara para esse estudante para o ensino superior, porque ele não está tendo conteúdos básicos. Aula de educação financeira, pasmem. A bibliografia recomendada que os professores estão trabalhando é um livro de autoajuda. Pai rico, filho pobre. É nesse nível. O governo do estado comprou 23 mil volumes de livros de autoajuda para ir para as bibliotecas escolares. Então, tem um conceito que talvez a Catarina possa falar, que se chama a cidadania sacrificial. É o sujeito sendo formado para aceitar como natural a precarização, o desemprego, o empobrecimento. Ele é responsabilizado individualmente pelo juro de 13,5%, que impacta diretamente no desemprego, na piora de condições de vida da população. Ou seja, ele assume a responsabilidade, ele, cidadão, assume a responsabilidade pelos empresários que devem 1 trilhão e 200 bilhões
de impostos não pagam e está lá no CARF, né? Com recursos para não pagar. 126 empresas devem 600 bilhões. Então, esse estudante que está fazendo educação financeira não está discutindo isso. Não está discutindo que 600 bilhões é 6 anos de orçamento da educação. Ele não está discutindo, a educação financeira não é para isso. É para ele não está discutindo, ele o que o Sucupira fez na Americana. Porque ele é pobre porque ele não teve mérito de ficar rico. Ele não teve mérito suficiente, porque a meritocracia, claro, é o lastro, né? É o chão, é a ideologia que perpassa tudo isso. Então, o novo ensino médio é um estelionato pedagógico que está consumindo o recurso público da educação, está sendo drenado para as empresas privadas, e os estudantes estão sofrendo uma geração inteira que está sendo fraudada, roubada no seu direito de acesso à ciência, à filosofia, à arte e tudo mais. E a matemática, a língua portuguesa, a matemática, literatura e tudo igual, mais. É igual, é mentira que a matemática ganhou mais aulas e língua portuguesa. Não, todas perderam e foram substituídas pelas coisas mais esdrúxulas que se possa imaginar. O que vai por aí?